Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Bom dia! Hoje, nossa live número 35. Chegamos a mais um dia, 35 dias seguidos aqui no Instagram, realizando lives falando sobre desenvolvimento humano, né? E hoje, então, chegamos à nossa quinta-feira. Terminamos ontem a nossa série de lives relacionadas ao livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Confesso para vocês que achei bem legal esse formato aí da gente fazer uma série de lives com começo, meio e fim. Recebi bastante feedback positivo relacionado a isso e estou pensando aí, de repente, nos próximos dias a gente desenvolver uma nova live. Quem sabe aí a gente faz uma enquete relacionada aos temas que a gente discorreu até aqui, né, ao longo desses 34 primeiros dias, né? Foram 34 dias falando de assuntos diferentes, porém todos voltados com um objetivo maior, que é proporcionar desenvolvimento humano, elevação do nível de consciência de forma aplicável, de forma que a gente possa colocar no nosso dia a dia e através dessa repetição, dessa constância que a gente vem fazendo aqui, a gente formando novos hábitos e obtendo novos resultados, né? Óbvio que antes disso, o que antecede a isso é essa nossa consciência que faz com que a gente melhore o nosso modo de ver, o nosso modo de pensar, para que assim a gente consiga aplicar de uma forma efetiva no nosso dia a dia a construção desses hábitos. E hoje não seria diferente aqui na nossa live número 35. Eu diria que é difícil às vezes poder mensurar, né? Porque já foram tantos temas profundos em uma live ou outra, temas realmente que vão não só tem uma questão de profundidade, mas também eu julgo ter uma questão de simplicidade, né? Coisas que são totalmente aplicáveis no nosso dia a dia, né? É isso que eu busco fazer aqui, pegar temas complexos, temas profundos e explicar de uma forma simples que possa ser aplicável no nosso dia a dia. E hoje talvez seja um dos temas que eu acredito que mais possam ajudar. É um tipo de consciência em relação a coisas que vão saindo a toque de caixa no nosso dia a dia de uma forma muito automática. E por não percebermos essa forma automática em que a gente vai fazendo, a gente vai pegando aqueles resultados que vão aparecendo pela frente. A gente não consegue ordenar algumas coisas aqui na nossa vida e aí por conta disso a gente não consegue ser a pessoa que realmente está conduzindo, a pessoa realmente que minimamente está olhando para a vida e percebendo assim, poxa, o que é que eu estou fazendo de fato que não está muito legal, que está gerando esse resultado que não é o que eu desejo ter, ou para onde que eu estou olhando, né? Para onde os meus desejos, as minhas paixões, o meu intelecto, a minha vontade, para onde que está olhando, para onde que está apontando, o que de fato está desordenado aqui dentro, que está gerando essa vida que parece que não é minha, que ao tempo eu vou indo de uma forma meio automática. Quando eu olho lá para trás, eu, poxa vida, quem é que viveu essa vida? Porque essa vida aqui não fui eu que vivi. Essa vida aqui parece que era uma pessoa que estava ali fazendo no dia a dia, do jeito que dava, do jeito que vinha, e nunca parou para entender o porquê de algumas coisas. Então essa live eu considero que ela pode nos ajudar imensamente em relação a isso, em relação a ganhar esse tipo de consciência de um modo que a gente passe a ordenar essas situações dentro da gente e a partir daí a gente passa a conduzir, né? Isso tem muita relação, todas as lives de certa forma elas se encaixam assim como peças de quebra-cabeça, né? Na série de lives anterior que a gente falava do livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, vocês vão ver que existe ali uma estrutura que vem lá do começo, né? A saída da dependência para a independência, é aquela coisa, poxa, eu tenho a liberdade de fazer minhas escolhas, né, no plano mental o tempo inteiro, né, os conceitos que eu vou criando, né, os objetivos que eu vou desejando, e se eu estou focando realmente naquilo que é importante, naquilo que está relacionado com esses objetivos, no fim das contas todos esses temas eles têm uma relação, né?
Agora eu acredito que esse que eu trouxe aqui para vocês hoje, ele traz uma forma estruturada da gente poder olhar para isso, né? Da gente poder, de fato, ir ordenando essas coisas na nossa vida. E o que esse tema trata? Esse tema ele trata sobre os desajustes que existem nas nossas vidas entre os nossos meios de ação e as nossas possibilidades de agir no mundo. No fim das contas, toda vez que existe algum tipo de sofrimento, algum tipo de dor, algum tipo de coisa que eu não estou entendendo, que eu não estou conseguindo, que aquilo ali não está me deixando avançar, ou eu estou criando muitas vezes ilusões na minha cabeça, é porque existe um desajuste muito grande. Presta atenção que isso aqui é muito importante. Existe um desajuste muito grande entre os meus meios de ação, os meus meios de agir no mundo e as minhas possibilidades de agir, né? Então, pensa no seguinte, o que eu tô querendo dizer com isso? Existem os lugares onde a gente vive e existem os nossos papéis. Então, pensa o seguinte, vamos supor que a minha vontade é de me tornar um empreendedor que vende coco na praia, tá? Então, vamos aqui pegar um exemplo bem banal, assim, bem extremo para que a gente possa entender. Então, eu quero me tornar um empreendedor que vende coco na praia. Só que eu moro numa cidade onde a maior parte do tempo é inverno, é frio, as pessoas não vão para a praia, né? E sequer ali na minha cidade é uma cidade que produz coco, que é onde eu consigo extrair coco com facilidade. Ou seja, os meus meios de ação, eles estão totalmente desordenados com as minhas possibilidades de agir. Ou seja, eu estou desejando uma coisa que está muito distante. E aí eu fico com aquele feitiço, eu vou fazer isso, e as minhas possibilidades de agir não trazem isso. Né? Dito de outro modo, eu quero coisas que a minha circunstância, a minha realidade naquele momento, ela está totalmente distante. Eu não estou aqui dizendo que a gente, ao longo prazo, não possa construir coisas. É óbvio, eu sou defensor disso. Agora, quando eu estou olhando para uma coisa que está muito distante e aquilo ali é o centro da minha vida, eu esqueço de viver o meu presente. E esse desajuste entre esses meios de ação e as minhas possibilidades de agir é que vai fazendo com que a minha vida se distancie, com que eu olhe para ela, daqui a pouco eu não sei mais quem eu sou. Então esse é o primeiro ponto, né? Quando existe esse desajuste, as coisas vão saindo de cena, as coisas vão saindo do meu controle e aí eu vou vivendo refém daquilo que vai aparecendo para mim, tá? Porque eu não soube fazer essa escolha, eu não soube ordenar isso dentro de mim. Para que a gente possa entender isso de uma forma ainda melhor e para que a gente possa ir atrás de uma solução e de uma forma de enxergar isso, para que a gente possa aplicar e melhorar isso na nossa vida, precisa a gente entender o seguinte: a nossa vida, ela existe aquilo que é do mundo material, ou seja, aquilo do mundo corporal. Vou dar um exemplo, né? O que é um mundo corporal e onde estão os meus desejos relacionados a isso? Por exemplo, eu tenho um estômago, tá? Um órgão aqui vital que se chama estômago, tá? E esse meu estômago, ao mesmo tempo, ele deseja coisas também corporais. Por exemplo, eu tenho um estômago que é algo do mundo material, algo do mundo corporal, e eu desejo comida, por exemplo, né? Então, o meu estômago ele aponta para que eu estou com fome e eu desejo algo material ao mesmo tempo que é comida. Estômago material, comida material. Perfeito. Temos esse mundo aqui, esse mundo corporal e esse mundo material. Por outro lado, o ser humano também é constituído por algo que eu chamo de imaterial. Eu costumo dizer que isso é o que nos diferencia dos demais seres, né? Eu sempre discordo quando as pessoas falam, não, o que diferencia o ser humano das demais espécies é porque a comunicação, a forma de se comunicar, porque ele fala, não, eu discordo, os animais eles também se comunicam da forma deles, mas eles se comunicam. O que nos distingue, o que nos diferencia é essa capacidade de agir no mundo imaterial. O que é o imaterial que eu estou falando? Tá? Não estou entrando em nada de espiritual, aqui nada de religião. Eu estou falando da nossa capacidade de criar conceito. Lembra que eu falei anteriormente? No mundo corporal a gente tem os nossos desejos por coisas corporais. Eu peguei um exemplo banal aqui. Tem um estômago e tem o desejo por comida. Tudo está no campo material. No campo imaterial, daí olha que doido, no campo material eu também tenho desejos.
Só que no campo imaterial, né, eu tenho desejos por coisas corporais e por coisas imateriais ao mesmo tempo. Aqui é onde está um exemplo de uma coisa imaterial. A minha vontade, por exemplo. Vontade é um conceito. Eu não tenho como pegar a vontade. A vontade não é essa garrafa que eu consigo agarrar. A vontade, ao mesmo tempo, não é o meu estômago, que apesar de eu não ver, eu sei que ele está aqui dentro. Ele existe, ele é um órgão, tá? Então não é aqui dentro como um sentimento, é aqui dentro como um órgão. Então fica aqui que tu vai entender onde que isso aqui vai começar a se relacionar e vai trazer uma solução para esses desajustes, né, que eu falei anteriormente. No mundo imaterial, eu tenho desejo por coisas corporais, ou seja, a minha vontade, por exemplo. Minha vontade é algo imaterial e ela tem também desejo por comida. Talvez eu não esteja ali com o meu estômago, não está apontando, não estou com fome, mas eu sei que a minha vontade, eu estou com vontade de comer, estou com vontade de pedir um iFood, estou com vontade de alguma coisa que é corporal. Por outro lado, as nossas coisas imateriais, como por exemplo a nossa vontade, ela também tem desejo de coisas imateriais. Olha que doido, né? Ao mesmo tempo que eu desejo comida também no campo imaterial, eu também desejo por coisas imateriais. Por exemplo, a minha vontade ela pode ser de justiça. Eu tenho uma coisa imaterial, que é a minha vontade, e eu tenho um desejo de coisas imateriais, como por exemplo justiça, como por exemplo bondade, como por exemplo lealdade. Então, esse meu lado imaterial, ele deseja ao mesmo tempo coisas corporais e ao mesmo tempo ele deseja coisas imateriais também. Até aí, tudo bem, né? Deu para acompanhar, né? Temos as coisas corporais e as coisas imateriais. Tudo isso vai constituindo o ser humano, né? Somos constituídos dessas duas coisas, materiais e imateriais, né? Normalmente, na parte imaterial, ela vem ali constituída de algumas coisas, como por exemplo, é ali onde são criados os nossos conceitos, né? Essa é a grande coisa que diferencia o ser humano das demais espécies, é a minha capacidade de criar conceito. Porque, por exemplo, um animalzinho, por mais fofo que ele seja, por mais bonitinho que ele seja, tu não consegue dizer, olha só, Totó, vamos supor que o nome do cachorrinho seja Totó. Totó, amanhã, 16 horas a gente vai no pet, tá? Você esteja pronto que 16 horas a gente vai sair, eu não vou ficar te esperando. Óbvio, o Totó não vai entender nada, ele não vai estar pronto às 16 horas para sair contigo. Por quê? Porque ele não tem essa capacidade de criar conceito, ele não sabe o que é pontualidade. Fala para o cachorro o que é pontualidade, ele não vai saber, ele não sabe o que é horário, ele não vive no mundo dos conceitos. Nós, como seres humanos, a gente tem essa capacidade de criar conceito. Então, essa capacidade de criar conceito é que faz com que a gente se relacione com o nosso passado, né, as coisas que já aconteceram. Essa nossa capacidade de criar conceito é ela que vai dando proporção para as coisas, é que eu olhar uma situação e dar uma devida proporção. Nossa, aquilo ali foi terrível. Não, aquilo ali foi de boa, foi leve, aquilo ali foi tranquilo. Essa proporção também está dentro dessa nossa capacidade de criar conceito. E também dentro da nossa capacidade de criar conceitos, olha só, que depois tu vai entender onde tudo isso se encaixa. Essa nossa capacidade de criar conceito, ela também traz as nossas possibilidades. É onde, dentro da minha capacidade de criar conceitos, com base nesse passado, com base nessa proporção, eu também crio as minhas possibilidades. Eu começo a perceber o que é possível na minha vida, quais as minhas possibilidades de agir, onde eu consigo chegar. Isso tudo também está dentro dos nossos conceitos, tá? Sabendo disso, aí a gente vai entrar nessa fórmula, nessa estrutura que eu quero mostrar para vocês. Existem absolutamente três elementos que constituem a nossa vida de uma forma que, se a gente consegue ordenar bem direitinho esses três elementos, aí a nossa vida pode começar a fluir no sentido de eu estou com os meus meios de ação compatíveis com as minhas possibilidades de agir. E isso é que vai trazendo uma determinada paz para dentro da gente. Isso é o que vai trazendo uma determinada plenitude. Isso é o que vai trazendo uma determinada, aquela coisa quando tu percebe que tu está vivendo o teu potencial de maneira plena. Eu estou fazendo todo santo dia aquilo que é devido, aquilo que é o meu melhor. É quando a gente consegue ordenar essas três coisas. De um certo modo, se eu fosse resumir o trabalho que eu faço dentro dos meus processos de desenvolvimento humano,
é fazer com que as pessoas, com que cada cliente que senta na minha frente, ele comece a ordenar passo a passo essas 3 coisas. Muitas vezes um cliente ele chega para mim, ele está com um desses 3 pontos desordenados, às vezes ele está com esses 3 elementos desordenados, às vezes ele tem 2 desses elementos ordenados e um desses elementos está muito bem, está bem ordenado ali dentro dele. Então, às vezes tem o elemento A, o B e o C. O C tá ordenado, tá legal, mas o A e o B ainda não. Não, o C e o B estão ordenados, mas o A ainda não. Ao conversar, ao começar a levantar hipóteses, a entender, a gente começa a fazer um diagnóstico para entender. Óbvio que eu não falo, não explico para o meu cliente de uma forma técnica para ele, olha, é isso aqui que está acontecendo. Não, a gente vai conversando, a gente vai criando ações, a gente vai ganhando consciência. Mas aqui eu quero trazer uma estrutura que serve para todos vocês, para quem quiser, para quem estiver assistindo, que a consciência disso e a gente começar a ordenar isso na nossa vida passo a passo é que vai trazendo esses resultados que eu falava anteriormente, né? De alcançar essa paz, essa plenitude, esse potencial pleno, tá bom? Então, quais são esses 3 elementos? O primeiro elemento são as nossas paixões. As nossas paixões, a gente pode ser representado simbolicamente aqui, tá? Pelo nosso braço, né? É algo, sabe, aquela coisa, aquilo que eu faço, sabe? Aquela coisa, a minha paixão está muito relacionada ao meu prazer e ao meu desprazer, né? Então, sempre a gente fala de paixão, é aquela coisa, poxa, eu tenho um prazer em fazer isso. Ou não, o contrário do prazer é eu tenho desprazer em fazer isso, né? Então, no mundo material, esse fazer, ele está ali, né? Aquele agir mesmo, né? De fato. E no mundo imaterial existe essa coisa do prazer e desprazer. Então, essa articulação entre a minha paixão no meu mundo material e no mundo imaterial é que vai determinar aquilo que eu faço e aquilo que eu não faço. Ou aquilo que eu estou fazendo com prazer, ou aquilo que eu estou fazendo com desprazer. Sabe, a paixão, esse elemento da paixão é que determina se aquilo que eu estou fazendo no mundo é um fardo, é difícil, é complicado, ou se aquilo que eu estou fazendo exala uma confiança, né? Uma benfeitoria, né? Eu estou fazendo de forma bem feita, né? Então, é essa a nossa paixão que ordena isso, né? Então, acho que o seu Jorge está aqui presente, eu já usei ele como exemplo em algumas lives, é um grande chefe de cozinha, né? Então, aquela coisa de, poxa, eu tenho paixão em fazer, eu tenho paixão em cozinhar, né? Então, esse elemento aqui é o primeiro elemento que precisa estar muito bem ordenado, né? O que eu faço ou o que eu não faço. Eu estou tendo prazer naquilo que eu faço ou eu estou tendo desprazer, né? Esse é o que ordena o nosso fazer no mundo, tá? Então, essas são as nossas paixões. Depois disso, a gente tem um segundo elemento, e esse segundo elemento ele se chama a nossa vontade. Essa nossa vontade, a gente pode colocar aqui só para usar símbolos, né? Porque vai ficando mais fácil da gente conseguir conectar. Se nas minhas paixões eu falei sobre o símbolo do braço, né? Físico, aquela coisa, na parte da vontade, a gente entra nos nossos desejos, né? Se nas paixões eu tenho aquilo que é o fazer, no elemento da vontade eu tenho aquilo que eu desejo, que é o meu querer, né? Às vezes existe o fazer, mas existe o querer. Esse querer a gente vai representar pelo símbolo do coração, né? Então, se antes ali na parte da paixão tínhamos o braço, aqui na parte da vontade vamos usar o símbolo do coração. Nesse elemento da vontade é onde existem as coisas que eu desejo, né, e as coisas que eu quero, tá? Então, assim como na paixão eu tenho o fazer no campo material e tenho no campo imaterial o prazer e o desprazer, a vontade também traz esses 2 elementos. Quais são eles? No campo material, por exemplo, eu desejo uma torta de limão, tá? Então, dentro da minha vontade, pode existir no mundo físico aqui um desejo por torta de limão. Eu vou ali, como a torta de limão, pronto, matei aquela minha vontade. Porém, aqui na vontade, diferente na paixão, a paixão é totalmente físico. A vontade, ela já faz uma articulação, ela já traz uma fronteira entre a matéria e os conceitos. Lembra que eu falei?
Somos constituídos por matéria, por coisas materiais, e pelas coisas imateriais que são os nossos conceitos, né? Aqui na parte da vontade, nesse segundo elemento, eu já começo a ter uma fronteira. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que lembra que eu falei, a vontade é o desejo, é o querer. Ao mesmo tempo em que eu desejo uma tortinha de limão, eu posso desejar justiça, eu posso desejar bondade, eu posso desejar lealdade. Então aqui eu já começo a entrar numa fronteira entre o mundo físico, o mundo material e o mundo imaterial. E aí, o que é que precisa estar muito bem ordenado aqui nesse elemento? O meu querer pelo bem ou o meu querer e o meu não querer pelo mal. Se lá na parte das paixões, o meu fazer ele precisa estar ordenado entre o prazer e o desprazer, lembra? O chefe de cozinha que tem o prazer em cozinhar ou não, aquela pessoa que levanta e vai fazer sua atividade de trabalho, mas é um fardo para ela, é um peso, sabe? Eu não tenho paixão por aquilo ali. Isso precisa estar ordenado. Nessa parte da vontade, que é esse segundo elemento, aí traz esse elemento do bem e do mal. Eu preciso saber nesse elemento o que eu estou querendo para a minha vida. Será que o que eu estou querendo é algo do bem? Aí não me vem agora com esses conceitos, mas isso é relativo. Vamos deixar uma coisa clara aqui, um papo reto. A maioria das coisas no mundo eu acredito realmente que são relativas, tá? O que eu gosto, o que eu não gosto, se eu gosto disso, se eu gosto daquilo. Mas existem coisas que não são relativas. Ora, poxa, o querer o bem e o mal. Poxa, se eu estou ali, eu tenho um desejo de justiça, por exemplo, eu sei entender o que é o bem e o que é o mal. Se eu tenho uma relação com meu filho, eu consigo olhar para ele, eu estou criando ele, eu estou educando ele, eu sei o que é querer o bem ou o mal para aquela criança, né? Então, é desse tipo de coisa que eu estou falando, né? O bem e o mal, aqueles que são perceptíveis, né? Entre ser justo e ser injusto. O que é o bem e o que é o mal? O bem é ser uma pessoa justa, né? Entre o poder ter condições de ajudar uma pessoa necessitada, né? Uma pessoa está ali passando fome, eu posso de repente ajudar ela a matar essa fome. O que é o bem, o que é o mal? O bem é poder ajudar aquela pessoa, o mal é não ajudar ela. Mas se eu ajudar, a pessoa vai ficar mal acostumada. Não vem com essas coisinhas agora, a gente está falando de coisas simples, tá? De coisas fáceis de adaptar. O que é o bem e o que é o mal? É aquilo que eu escolho naquele determinado momento. Então aqui a gente está no elemento da vontade, tá? A vontade ela precisa ordenar esse meu querer. O que eu estou querendo? Será que isso que eu estou querendo, que a minha vontade está apontando, seja no mundo físico ou seja no mundo dos conceitos, isso está apontando para o bem ou isso está apontando para o mal? Tá? Então esse é o segundo elemento que a gente precisa ordenar, que está simbolizado pelo coração. E, por fim, a gente tem um terceiro elemento. Esse terceiro elemento se chama intelecto, né? Esse intelecto a gente vai representar pela nossa cabeça, tá? Se nas paixões nós tínhamos o braço, na vontade nós tínhamos o coração, agora no intelecto a gente tem a cabeça, tá? Vamos representar simbolicamente pela cabeça. O que é que tem de diferente no intelecto que também tinha na vontade e também tinha na paixão? Aqui no intelecto já não existe mais plano material. Diferente nas paixões que existiu o fazer material, diferente na vontade que existiu o desejo pela tortinha de limão, no intelecto já não existe isso. No intelecto é só o mundo dos conceitos. Na minha cabeça só existe o mundo dos conceitos. E aqui, assim como nas paixões era representado pelo fazer, e a vontade é representada pelo querer, aqui no plano do intelecto é representado pelo conhecer. Agora vocês vão entender porque que algumas lives atrás eu falava que existem coisas no mundo, meu filho, que a pergunta não é como eu faço. Existem coisas no mundo que é só saber. No momento que tu sabe aquela coisa, no momento que é visto não pode mais ser desvisto. É aquilo que tu conhece. Se tu conhece algo e tu percebe que aquilo ali é uma verdade, ou é verdadeiro ou é falso, pronto. É só tu saber. Se tu sabe, se tu faz com que a tua memória não te deixe esquecer daquilo, tu vai viver uma vida com mais substância, tu vai viver uma vida mais em paz, porque tu tá fazendo aquilo que tu sabe que aquilo ali é o melhor a fazer, tu sabe que aquilo ali é verdadeiro, tu sabe que aquilo ali é o bem. Então, esse intelecto ele precisa estar ordenado.
Quando a gente se esquece das coisas que a gente sabe e que seriam boas para a nossa vida, é o momento que eu chamo do desvio do olhar. É o momento onde a gente se perde. É o momento onde tu tem um compromisso conjugal e tu acaba se tornando infiel. É o momento onde tu sabe que é certo ser honesto, mas aí tu esqueceu e aí tu vai lá e desvia o teu caráter. É o momento em que tu sabe que tu precisaria dar aquele bom exemplo pro teu filho e tu vai lá e puxa, vacila. É por causa da falta desse conhecer, de entender o que é o verdadeiro, o que é o falso. Aqui no intelecto a gente tem os nossos conceitos, né? É o conhecer. Aqui, assim como lá na parte do fazer existiu o prazer e o desprazer, na paixão, né, existe a articulação entre o prazer e o desprazer, que a gente precisa ordenar. Na vontade existiu o bem e o mal, né, o querer, o desejo, o bem, o desejo, o mal. Aqui no conhecer a gente entra na parte do verdadeiro e do falso. O conhecer é que faz com que a gente olhe para o mundo instalado na realidade e entenda, poxa, isso aqui é uma verdade. Não, isso aqui é uma abstração, isso aqui é só coisinha da minha cabeça, eu estou inventando historinha para poder justificar algo. O que é verdade nisso daqui? Isso é o nosso intelecto. Quando eu falo de intelecto, às vezes eu entro em alguns debates onde a pessoa acha que intelecto é o QI lá, né? O número de acertos que ela teve naquela prova de matemática. Não é desse intelecto que eu estou falando. O intelecto que eu estou falando é muito simples, é tu reconhecer o que é verdadeiro, o que é falso. É quando alguém está te narrando uma história, tu poder pegar e separar o que é abstrato dessa história e o que é fato. Sabe? Não, entrou... Ixi, lembra, eu dei um exemplo num vídeo aí que eu rodava por aí. O controle, agora eu não estou com controle. O controle caiu. Ponto, isso aqui é um fato. Nossa, a pessoa é uma boca aberta porque deixou o controle cair. Opa, isso aqui já não é verdade. Isso aqui já é uma narrativa. Isso aqui já está entrando ali para outra coisa que não é o fato em si. Então, entender o que é verdade e o que é falso, o verdadeiro e o falso. Isso é representado pelo nosso intelecto, é o conhecer, e isso precisa estar ordenado na gente também. Então, vamos nos dirigindo para o final e ver, tá bom, agora eu entendi todos esses conceitos, entendi esses 3 elementos, como que a gente articula isso na nossa vida, como que a gente faz, como que isso começa a influenciar a nossa vida e como que a mudança disso vai nos levando para patamares mais altos de consciência, tá? Tu já vai entender, né? Então, paixões, vontade e intelecto. Até aí tudo bem? Quem chegou depois, assiste a live desde o começo que tu vai entender e vai fazer mais sentido para ti. Então, o que acontece? Lembra que eu falei, né? Quando um cliente chega às vezes na minha frente, a primeira coisa que eu faço é perceber o que está desordenado, o que está ordenado na vida dele em relação a esses 3 aspectos, né? Então, o que acontece? Quando a gente tem as nossas paixões desordenadas, tá? Eu já não sei se o que eu faço ali tem prazer ou desprazer. Quando a minha vontade está desordenada, ou seja, eu não sei muito bem o que eu quero, se o que eu quero é bem, se o que eu quero é mal, eu não tenho ordenado essa minha vontade. E quando o meu intelecto também está desordenado, ou seja, eu já não conheço muito bem o que é verdadeiro, o que é falso, estou numa viagem. Onde a gente fica preso? A gente fica preso na camada que eu chamo de afeto interior. Normalmente quando tu vê uma pessoa que está ali, onde o centro da vida dela, onde a motivação da vida dela é fugir de uma rejeição, ou é um desejo de ser amado, de ser reconhecido, de ser validado, o tempo todo ela está com aquele afeto interior. Se alguém fala A, ela já entende B. Se alguém não dá um bom dia com um sorriso na rosto, ela já fica ofendida, né? Ou tudo que ela faz na vida é para ter o amor das pessoas, é para ter o reconhecimento. Essa pessoa, tu pode ter certeza que ela está com as suas paixões desordenadas, a sua vontade desordenada e o seu intelecto desordenado. Ela ainda não saiu para o mundo, ela está fechada num afeto interior. Tudo para ela é sobre ela, tudo é sobre o seu próprio umbigo. Ela não tem esses 3 elementos ordenados, tá? Porém, aí o que a gente precisa começar a fazer? Tá bom, a primeira coisa que precisa ser ordenada para tu sair dessa primeira camada que eu falo, que é do afeto interior, e tu começar a se jogar para o mundo, a olhar um pouco mais para fora, é quando tu ordena o teu intelecto. A primeira coisa que precisa ser ordenada na nossa vida é o nosso conhecer. Eu preciso ter um olhar fixo, um olhar entre o que é verdadeiro e o que é falso. Por isso que eu trabalho muito essa questão das abstrações. Cara, vamos sentar aqui e ver
o que é verdade, vamos separar o que é verdadeiro e o que é viagem da tua cabeça, o que está no mundo ali de uma crença, é o que as pessoas falam, as crenças limitantes, né? O que isso aqui é crença e o que é verdade? Primeira coisa que eu preciso ordenar é o meu intelecto. Se eu ordeno o meu intelecto, se eu consigo olhar de fato, por mais duro que aquilo ali possa ser, às vezes a gente está contando uma mentira repetidas vezes para poder se sentir mais leve, e aí quando eu ordeno isso, ponto, vai doer um pouquinho, mas está ordenado. No momento em que eu ordeno isso, eu saio dessa camada do afeto interior. E aí eu começo a entrar, de repente, numa camada que eu chamo de força útil, que é o momento onde eu começo a me testar no mundo. Eu já sei o que é verdadeiro, o que é falso. Mas porém a minha paixão ela ainda não está ordenada e a minha vontade ela também não está ordenada. O meu querer não está ordenado e o meu fazer também, obviamente, não está ordenado. Mas eu começo a pelo menos ter uma força útil no mundo. É o momento onde tu vê a pessoa começa a competir. Ela quer testar força. Ela quer começar a provar a si mesma. Aí já não é mais provar para os outros. Aí eu quero provar para mim que eu sou bom, que eu sou melhor, que eu consigo fazer algo, que eu consigo dar conta. Ainda não é o ideal. O ideal para quem, né? O ideal que eu acho que deveria ser qualquer ser humano para contar uma história em primeira pessoa, para conseguir criar uma vida com substância, que eu falo, para ter essa paz, para ter essa plenitude. Mas já é melhor do que eu ficar naquela afetação interior onde tudo dói, onde tudo é sobre mim. Eu já dou um passinho para frente. Por quê? Porque o meu intelecto está ordenado. Ainda não é o ideal, mas já está melhor. Segundo ponto, para eu sair dessa camada e dar um passo ainda maior, aí eu preciso começar a ordenar uma segunda coisa, que é o quê? A minha vontade, o meu desejo, o meu querer. Tá? Agora eu conheço o que é verdadeiro e falso, né? na camada anterior. Agora eu passo além disso, eu passo a querer o que é bem. Né? Então eu já não somente conheço o que é verdadeiro, o que é falso, mas eu começo a querer também, a desejar aquilo que é bom. Né? Eu só não conheço, por exemplo, eu só não sei o que é honestidade, mas eu também desejo ser honesto. Isso é já estar com o meu intelecto ordenado e com a minha vontade ordenada. Mas a minha paixão ainda não é ordenada. Vocês vão fazer isso muito com uma relação de construção de hábitos, né? Eu sei que é bom comer de forma saudável, eu conheço, né? Eu sei que é verdadeiro ir para a academia, fazer treinos. Eu tenho a minha vontade ordenada, ou seja, eu desejo ir para a academia, eu desejo comer de forma saudável, porém eu ainda não consigo fazer. Ou seja, eu estou com o meu intelecto ordenado, eu estou com a minha vontade ordenada, mas a minha paixão ainda não está ordenada, eu não consigo ainda ter aquela força, sabe? Aquele fazer material, aquele prazer em ir para a academia, aquele prazer em comer saudável, porque a minha paixão ainda não está ordenada. Mas eu já vou para uma segunda camada. Antes eu não tinha a minha vontade ordenada, eu sequer queria ir para a academia, eu sequer queria comer saudável, mas agora eu já quero. É o momento em que eu passo por uma camada que eu chamo que é a força útil. Tu sai daquela força que é inútil, né? Mas é uma força, e tu vai para uma força útil. Essa força útil é quando tu começa a ser útil no mundo, no sentido de servir, no momento em que tu começa a ter um tipo de conhecimento em que vai ser útil em alguma instituição, vai ser útil para alguma outra pessoa, tá? Tu já saiu daquele afeto interior de querer provar para os outros, tu já saiu dessa força útil que é ficar testando a si mesmo, né? Que é uma força inútil, e tu vai para uma força útil, que é aquela pessoa, poxa, agora eu vou me capacitar, eu vou ser um profissional mais capacitado aqui, e aí eu consigo chegar numa empresa e prestar um bom serviço. Né? Eu consigo vender um produto. Agora eu aprendi sobre fazer brownie aqui. Eu vou fazer o melhor brownie no mundo e eu vou vender. Mas ainda assim eu estou desejando ali um retorno, né? Tipo, ainda assim é uma coisa do tipo assim, eu estou fazendo, mas eu quero algo em troca. Eu já tenho uma força útil, né? Então, tipo, eu sei vender brownie, eu tenho uma coisa útil, mas, poxa, agora eu estou te entregando aqui o brownie e agora eu quero o dinheiro, né? Então, eu estou aqui fazendo ainda uma troca. É o momento em que eu tenho ordenado o meu intelecto, ordenado a minha vontade, mas a minha paixão ela ainda não está ordenada. Mas ainda assim eu já saio daquele afundo que eu estava antes lá, que era somente pensando no meu afeto interior. E como que a gente consegue consolidar tudo isso e tá com esses 3 elementos ordenados? É quando eu tenho o meu intelecto ordenado, eu conheço,
é quando eu tenho a minha vontade ordenada, eu quero o bem, e aí quando eu tenho a minha paixão ordenada, que aí quando eu finalmente faço aquilo realmente que precisa ser feito. É quando eu conheço o que é verdadeiro, é quando eu desejo o que é bom e quando eu faço realmente com prazer essas coisas. Eu faço com prazer, eu vou para a academia porque eu quero realmente, né? Porque eu tenho prazer em fazer aquilo ali. Porque eu sei que aquilo ali é bom e porque eu sei que aquilo ali é o verdadeiro no sentido de quê? De que vai me proporcionar saúde. Tá? Então, quando eu tenho esses 3 elementos ordenados, né? O meu intelecto ordenado, a minha vontade ordenada e a minha paixão ordenada, é o momento onde eu vou para uma próxima camada que eu chamo, que é a camada do servir. A pessoa que consegue chegar a ter esses 3 elementos ordenados é aquela pessoa que tu olha e pensa, poxa, parece que nada abala essa pessoa. Ela sabe exatamente o que ela está fazendo. Poxa, eu olho para essa pessoa, ela tem muito claro o que ela sabe, ela tem muito claro o que ela deseja e ela tem muito claro o que ela faz. É aquela pessoa que ela já está com o foco em servir. Ela já não tem mais aquele afeto interior, ela já não está mais se preocupando com aquela força inútil e ela sequer está focada nessa coisa da força útil. Ela já transcendeu isso. Ela já sabe que ela é boa no que ela faz, ela já sabe que ela tem algo bom para vender, ela já sabe que as pessoas vão pagar por isso, ela já sabe que as pessoas vão querer, só que agora o foco dela estar em ter um papel social, ela é útil na sociedade, na comunidade, ela é útil num relacionamento, ela é aquela pessoa, lembra da série? Ela é aquela pessoa que é independente e sabe ser interdependente, é aquela pessoa que não trata mais suas relações como se fosse uma previdência privada, ela não está fazendo porque deseja ter um retorno, o retorno está em si, em si no fazer, né? Eu faço porque é o correto a fazer. Agora, o que as pessoas vão me dar de retorno, o que elas vão fazer ou vão deixar de fazer, se elas vão me reconhecer, já não é mais um problema para mim. É aquela pessoa que já não se incomoda mais com aquela coisa tipo, se eu fizer, eu vou estar sendo um idiota, porque as pessoas vão se aproveitar de mim. Não, ela não tem mais esse tipo de afetação. Ela faz porque ela sabe que é o cumprimento do papel nela no mundo. Ela é boa porque ela quer ser, não porque ela acha que vai ter um retorno, vai ter um lugar ali esperando para ela poder ser, porque ela foi uma pessoa boa. Ela faz porque ela sabe que o correto é ser bom. Ela é justa porque ela sabe que o correto é ser justo, ainda que às vezes o mundo possa estar cheio de injustiças. Ela é leal nas suas relações porque ela sabe que o correto, o bem, o verdadeiro é ser leal. Não é ainda que ela saiba que no mundo existam muitas lealdades. Tá? Então, quando a gente consegue ordenar esse nosso intelecto, essa nossa vontade e essa nossa paixão, é um momento onde a gente consegue ter um argumento vital, é um momento onde a gente consegue dizer, essa aqui é a minha história. É o momento onde a gente faz uma articulação perfeita entre esses meios de ação e as minhas possibilidades de agir, do qual eu falava lá no começo. É onde os meus lugares e os meus papéis estão totalmente ordenados, eles estão totalmente bem articulados. É o momento onde no mundo corporal e no mundo imaterial eu sei exatamente quem eu sou, porque finalmente eu consegui ordenar todas essas coisas. E de verdade é isso que eu desejo a cada um de nós seres humanos e também para cada um de vocês que estão presentes, que vocês possam assistir 2, 3, 4 vezes essas aulas, que vocês possam estar compartilhando com outras pessoas, porque talvez não estejam conscientes disso, não estejam olhando para isso. Toda vez que tu vê um ser humano em algum tipo de sofrimento, saiba, ele está com desses 3 elementos desordenados. Faça ele assistir essa aula, compartilha com mais pessoas, se você achou que fez sentido, leva isso para mais pessoas e ao mesmo tempo procure praticar isso no teu dia a dia. Pensa e reflete o que está desordenado na minha vida, será que é o meu intelecto? Será que é a minha vontade? Será que é a minha paixão? Normalmente a primeira coisa que tu precisa ordenar é o teu intelecto, né? É uma sequência, deu para perceber, né? Primeiro eu ordeno o meu intelecto, né? Saber o que é verdadeiro ou falso. Depois eu vou ordenar a minha vontade e por fim eu vou ordenar a minha paixão. Normalmente é essa sequência que acontece, tá? Agora ter esses 3 elementos ordenados é o que faz realmente a gente construir essa vida com solidez, com paz, com uma paz que excede o entendimento e vivendo o nosso potencial pleno todo santo dia, tá bom? É isso que eu desejo para vocês. Eu desejo também uma ótima quinta-feira a todos. Essa foi a nossa live
número 35. Espero que vocês tenham gostado e amanhã estaremos de volta aqui na nossa live 36, se Deus quiser, para mais uma live, tá bom, pessoal? Agradecendo a presença de todos, Dani Klaus, Ju Ribeiro, DJ Veri Prof, Sr. Jorge Oneron, Cunha Nani, Beth Riodo. Muito obrigado, pessoal, pela presença de todos. Um grande beijo, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.